nosso Você Bonita. Eu fui pro comercial assim, já enxuguei as lágrimas. Fá, um beijo, eu amei a música. Ela me mandou agora, aqui há pouco. A voz é do Daniel Battistoni, dessa música que eu mostrei pra vocês, que ela fez em minha homenagem. E a música é do Thiago de Souza e do Dani Battistoni também. Muito obrigada. Muito, muito, muito. Eu não posso falar mais, senão eu vou chorar, gente. Mas de coração, eu fiquei muito feliz. Nunca imaginei que alguém fosse fazer uma música na íntegra pra mim. Ó, um beijo, obrigada, viu? Mas agora vamos falar de saúde feminina. Meninas, há pouquíssimos dias fizemos uma pauta que a gente já vai relembrar. E hoje vamos dar continuidade com a querida, linda ginecologista, doutora Mariana Ala. Adoramos. Sempre um prazer estar aqui. Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. É nosso. Sempre, vocês sabem, né? Com ela é sempre um excelente papo. A gente sempre aprende. Então, para vocês entenderem o fio da meada, quem não viu... Vamos colocar um trechinho de uma pauta exibida na semana passada com a nutricionista funcional, a doutora Fernanda Paulucci. Olha o que ela contou pra gente nesse dia. Pode rodar. Às vezes as pessoas dão anticoncepcional para falar, para regular o ciclo, só que a mulher que quando toma o anticoncepcional, ela não tem mais o ciclo normal. Então não dá para falar. O que ela tem não é um ciclo. Não é um ciclo, exatamente. Então é como se esse corpo estivesse agindo numa menopausa. Isso. Aí, quais outros problemas? Introduzir alimentos de alto índice glicêmico, excesso de carboidrato, aumentar a insulina, tá? Aumentar o consumo de bebidas alcoólicas, eu vou convertendo um pouco de testosterona que resta em estrogênio, tá? Ter maus hábitos, tá? Num período de estresse, dormir mal, se alimentar mal, o que vai acontecer? Olha que interessante. Nosso corpo, ele produz os hormônios, mas ele metaboliza depois esses hormônios, tá? E a gente tem receptor pelo corpo todo. Tá. Se eu tenho esses maus hábitos ou se eu me alimento mal, o metabolismo desse estrogênio gera um produto muito ruim para o corpo. Então, com isso, as mulheres ficam com o corpo feio, então com celulite, gordura abdominal, quadril largo, aquele corpo meio trambolho, né? Bração. Só de tomar a bendita da pílula. Isso, mas assim, essa metabolização vai depender, então, desses seus hábitos, desse sono, da alimentação, da sua genética. Se você come alimentos certos, a gente minimiza e o metabólito dele é um metabólito mais saudável. Entendeu? Então, que não vai causar prejuízos e nem te aumentar a predisposição a ter câncer. Essa pauta foi exibida quinta-feira ao vivo, dia 16, na semana passada, e chegaram muitas perguntas. A mulherada realmente ficou preocupada, porque tem muita gente tomando pílula anticoncepcional. Por isso convidamos hoje médica ginecologista, doutora Mariana Ala, para a gente agora entrar nessa parte médica, né? A colocação da Fê foi super interessante e bacana. Foi muito interessante e é um assunto que eu trago no consultório todos os dias para as minhas pacientes, porque é uma realidade. Então, ela contou isso para vocês e eu vejo isso na prática, na minha prática clínica. Então, são mulheres realmente que têm queda de libido, que ficam mais cansadas, têm uma dificuldade de ganhar massa muscular. E eu acho que é sobre isso tudo que a gente tem que falar, explicar por que realmente isso acontece no corpo feminino, né? E aí vai perdendo o libido mesmo. Então, a questão da testosterona, que eu sempre falo bastante. Testosterona, gente, é um hormônio de suma importância. Não é só para sexo, não é só para libido. É o que dá vida, é o que dá vontade de você sair da cama e falar, vamos lá, hoje eu vou malhar, vou fazer tudo, sabe? Trabalhar e tem disposição. Quando a gente tem queda da testosterona, hoje em dia tem uns estudos mostrando a relação em mulheres de perimenopausa principalmente, que é aquela coisa da tristeza, da irritabilidade, da depressão. Então você imagina, você, uma menina de 20 e poucos anos, 20, 30 anos, sem esse hormônio, acaba tendo sintomas de uma mulher que está realmente na menopausa. Olha que interessante isso. Ela citou esse termo, que a mulher que toma a pílula anticoncepcional, ela é menopausada quimicamente. É exatamente isso, doutora? Sim, alguns anticoncepcionais, não são todos, tá? Mas alguns anticoncepcionais, eles bloqueiam o eixo hipotálamo hipofisário, que são os hormônios que a gente produz lá no nosso cérebro, que mandam um recado para o nosso ovário funcionar e a cada mês ter uma ovulação. Quando você toma a pílula, esses hormônios sintéticos bloqueiam esses hormônios cerebrais. E aí você para de produzir os seus hormônios. Então isso acontece com os três principais, né, entre outros, mas com a testosterona, com o estrogênio e com a progesterona. Então não está errado você dizer que realmente ela está castrada, ela está menopausada quimicamente. Ela está.
realmente ela está, a gente faz a dosagem dessas gonadotrofinas, vem 0, 0,1, de repente você faz do estradiol, que é o principal hormônio feminino, é o que dá forma. Então, às vezes eu brinco com as minhas pacientes, elas falam, a menopausa chegou, a gente engorda. Realmente, quando você perde o estrogênio, você perde suas formas femininas. Então, imagina você com 10 aninhos de idade, seu corpinho é quadradinho, né? Aí começa aquela fase, vem a menstruação, você começa a criar suas formas. Na menopausa, a mulher perde formas. Imagina então que você está tomando uma medicação que vai cortar esse hormônio, sendo que você produz ele naturalmente. Agora, o que pode acontecer, entre outras coisas, sem esse estrogênio? Aumento realmente do risco de doenças do seu coração, que é o risco cardiovascular, e a gente ainda nem entrou para falar das vitaminas, perda de massa óssea, e aí a testosterona vem as implicações, né? O cansaço, a falta de interesse sexual, diminuição do libido realmente, e aí o cansaço, aquela coisa, a dinamia, né? Não tenho vontade de fazer mais nada. E aí é um ciclo, né? E que no final das contas, a pessoa acaba também ganhando peso, porque esse desinteresse de tudo, inclusive de atividade física, faz com que ela também não gaste. Perde interesse pela vida, né, Carol? Tem um estudo que foi publicado agora há pouco tempo, numa revista séria, que mostra que essas mulheres que realmente usaram anticoncepcional por mais de 2 anos, elas tiveram uma piora do humor e até um aumento do risco de suicídio. Então, a gente vai estar falando aqui já de um assunto mais sério. O que é importante? É importante saber, a pílula, gente, é uma medicação muito boa para algumas mulheres, não pode ser generalizado, não é para todas, né? Às vezes o impacto em uma não é igual ao outro. Hoje a gente tem no mundo em torno de umas 100 milhões de mulheres tomando pílula. É muita gente, porque a primeira coisa que você pensa é o mais prático, né? Vou prevenir vai lá gravidez. e usa a pílula, pronto, tá resolvido. Tem o ovário policístico igual a pílula. Não necessariamente. A gente já falou sobre o ovário policístico. É possível cuidar de ovário policístico sem pílula? É possível, Carol. Então, por exemplo, aquela menina que tem muitos efeitos androgênicos, tem muita acne, perde cabelo, mas não está preocupada em evitar filhos, ou porque não começou relação sexual, ou porque o marido é vasectomizado, ou de repente tem até um DIU de cobre já, né? Aí ela fala, não, mas eu tenho que tomar pílula para segurar meus androgênios. Não. É melhor tomar um antiandrogênico, e a gente tem ótimos antiandrogênicos, tem que vão bloquear a testosterona nesse receptor final. Entre eles, aldactone, a gente não pode falar nome comercial, então spironolactona, ciproterona, tem várias coisas que a gente pode usar para bloquear esse efeito ruim no ovário policístico. Sem que ela tome a pílula. Sem que ela tome a pílula. Gente, isso é fantástico, é novidade para mim. Vamos continuar falando sobre isso. Mandem perguntas, meninas, vamos tirar todas as dúvidas. Esse assunto é sério, a gente tem que estar atento mesmo. Eu já volto pra gente continuar. Porque agora chegou um momento, ai, adoro isso. Que situação hoje você diria que essa mulher precisa de pílula anticoncepcional? Olha, já que a gente tem tanta coisa ruim, né? É verdade. Assim, a pílula realmente, hoje em dia, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que a pílula não é a minha primeira escolha. Eu sempre tento outros métodos. Então, até aproveitando para falar dos métodos, a gente esquece dos métodos comportamentais, né? Então, falando de todos os outros, mesmo a tabelinha, todo mundo, quando a gente fala tabelinha, não, tabelinha não funciona. Gente, tem um monte de estudo mais recente, trabalhando com muco cervical, que é o método Dr. Hildes, tem bastante gente já trabalhando com isso, para fazer uma tabelinha como se fosse mais elaborada. Isso eles falam que tem 99% de segurança. Então dá pra gente pensar nisso. Claro, a camisinha masculina, feminina, diafragma, tem outros métodos pra gente pensar, e o DIU, que particularmente é um dos que eu mais gosto. Agora, qual seria uma indicação? Realmente, eu tenho algumas pacientes que falam assim, doutora Mari, mas eu quero ter filhos no ano que vem, eu não vou colocar DIU para ficar 6 meses, 1 ano. Ok, não está trazendo grandes impactos para a minha saúde. Concordo com você, mas aí, Carol, tem um detalhe. Tem que ficar de olho nos níveis séricos dela, dos hormônios e das vitaminas. Quer ver um exemplo? Às vezes recebo pacientes, doutora, eu estou muito cansada, percebo mais indisposta, sinto até um formigamento de mãos, memória então, não sei mais o que é isso. Um horror. Vitamina B12.
tá? A vitamina B12, em quem usa a pílula anticoncepcional, tem uma menor absorção e uma maior excreção pelo xixi. Então, essa mulher fica com menos B12, fica mais cansada. E B12 é fundamental para fazer o seu DNA, para não te deixar com anemia, para não te deixar cansada e para a memória também. E tá na carne. Então, tá na carne e nos ovos. Então, o que que a gente faz? Carne, frango e os ovos. Tá. Então, o que a gente faz? De repente, ela tá com a B12 baixa, quer tomar pílula? Vamos fazer suplementação da B12, tá? É uma boa, é um bom Saída. jeito da gente conseguir ver. Tá. Vai olhar, de repente, ela tem um problema tiroidiano, inclusive a gente sabe que tiroide é uma coisa super frequente, né? Até 40% da população pode ter alguma alteração de tiroide. A pílula piora um pouquinho a função tiroidiana em algumas mulheres. Então, fica de olho nessa tireoide, ajusta as doses hormonais e continua usando a pílula. Tem gente que realmente fica bem com ela, né? E fala, não, mas eu quero continuar tomando. Não é a minha escolha inicialmente. Quando eu mostro médica, os exames, isso é muito legal, né? Quando eu mostro os exames para elas, eu falo, olha, tá aqui o seu exame. Tá vendo porque esse aqui tá muito baixo, esse aqui tá muito alto. E aí a gente para. E o mais legal, Carol, é que no consultório eu faço a bioimpedância, né? Que é aquele da constituição corporal, né? Eu sou ginecologista. É difícil gineco fazer esse eu exame. sou gineco, mas eu também faço a parte de envelhecimento saudável, eu também tenho formação em nutrologia, então eu junto tudo. Faço a bioimpedância. Você é nutróloga também? Eu sou também. Gente, que tudo, doutora Mariana. Adorei ser nutróloga também, que maravilha. A gente junta tudo, né? Fica uma coisa, porque eu trabalho a parte da medicina funcional, que é você olhar, né, tanto homens e mulheres como um todo. Que eu acho que funciona super legal. Aí eu faço a bioimpedância. Aí ela fala, doutora, tem aquela celulitezinha, a hora que vem a bioimpedância, vem a porcentagem de gordura lá em cima. Carol, eu vou te contar da minha prática. Eu tenho visto, depois de 6 meses, essas meninas sem pílula, massa muscular, ganha 1 quilo, 2 quilos, perde 2, 3 quilos de gordura corporal. Meu Deus! Sem mudança de comportamento, que às vezes é aquela menina que já faz tudo certo. Já malha, já come direitinho, já acompanha com a nutricionista, mas não consegue uma melhor performance. Aí você vai olhar, tá lá o hormônio todo lá embaixo. Eu vou colocar uma perguntinha do público, mas é claro que eu preciso falar um pouquinho de hormônios ainda. Vamos lá, tem uma pronta, Mar? Perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? Silmar, obrigada. Tomar pílula sem intervalo, então pode fazer mal? A gente já fez uma pauta sobre isso, mas eu vou transferir essa pergunta dela para esse impacto que a gente está dizendo. O fato de tomar, fazer a pausa, ou tomar, não fazer a pausa, Não, dá no mesmo, dá nesse na impacto mesma, no Carol, corpo? Dá na mesma, tá? Não vai mudar nada. Falando no impacto dos hormônios sexuais, o que a gente está dizendo aqui, realmente dá na mesma. Quem tem endometriose, quem tem doenças relacionadas que pioram muito, a principal delas, a adenomiose e a endometriose, e já toma a pílula, realmente vale a pena tomar continuamente. É o que a gente chama hoje de LARCs, são os métodos de longa duração, você pode fazer até 3 meses continuamente. Isso pode ser feito com pílula, mas também pode ser feito com DIU medicado, sem fazer o bloqueio desses hormônios cerebrais. Então, por isso que eu falo, às vezes... O DIU medicado, ele embora age ele tenha hormônio local, principalmente no útero, ele não tem aquele bloqueio lá no seu cérebro. Entendi. Então, você continua produzindo a sua testosterona, todos os seus outros hormônios sexuais e funciona tudo normalmente. E não vai ter a menstruação e ela não tem aquelas cólicas tão fortes. Então, acho uma escolha muito boa para quem tem endometriose. Doutora, para a gente encerrar, mulher e médico aí decidiram que então vão continuar usando a pílula, né? Agora entrando aí no universo das meninas. Você comentou de algumas coisas que a gente pode suplementar. Na questão hormonal, uma reposição, para a gente encerrar, porque essa parte é polêmica. Uma reposição de bioidênticos numa mulher jovem pode ser bem-vinda? Carol, pode ser bem-vinda sim, mas a questão é, não faz muito sentido você dar um hormônio sintético que vai aumentar pra caramba o seu SHBG, que é uma proteína que cola na sua testosterona e fica sem ação, e você dá mais testosterona ainda porque ela vai se ligar a esse hormônio, quer dizer, a esse receptor. Não faz muito sentido, faz muito mais... Claro, não tem outra opção, ok, a gente pensa até em fazer, mas enquanto esse SHBG estiver alto, eu posso enchê-la de testosterona. Não vai funcionar.
o ideal é tirar É trocar, a pílula. sem dúvida. Só posso agradecer. Vocês viram que aula, isso para complementar aquela pauta fantástica. Então, assim, doutora, tá de acordo, mas vamos lá, não é a primeira opção. É verdade. Vamos pensar. Eu acho que tem que pensar com nas carinho outras em coisas. todas as outras opções. Meninas, vamos pensar, isso é a nossa saúde, isso a gente carrega por tantos anos. Eu sei que tem tanta gente que toma tantos anos a pílula. Vamos voltar a falar E desse vale assunto. pílula, anel, adesivo, tudo que tem estrogênio. Tudo que libera hormônio. Exato. Vamos ficar de olho. Doutora Mariana Ala, ginecologista, mais uma vez o Você Bonita. Claro que ela volta no Insta, Mariala. Mariala, tudo junto, Ala, H-A-L-L-A. Sigam. Ela é fantástica e linda mesmo. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. A gente volta amanhã ao vivo. Até amanhã. Obrigada, Li.